Bom, pessoal, nessa nossa segunda aula de instalações elétricas, a gente vai aprender algumas outras coisas que dão sequências ao que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Tá? Fazendo um breve review, na nossa primeira aula, a gente aprendeu aí como que é feita a entrada de energia, correto? Na nossa casa, através dos ramais de energia, que vem aí da concessionária. Tá? O ramal de ligação aqui, ele pode ser monofásico, bifásico, trifásico. Após isso, ele já vem aqui e entra no nosso medidor. Ao entrar no nosso medidor, pessoal, esses cabos, né, eles vão, após o medidor, né, só para a gente fazer uma breve lembrança, tá? O medidor ele é responsável por calcular o consumo de energia elétrica das residências. Ok? Que é medida em quilowatt-hora, tá? Então, chegando nesse medidor, esse cabeamento ele vai para o nosso quadro de distribuição geral. E nesse quadro de distribuição, né, onde vão ser encontrados aí disjuntores, dispositivos de proteção em geral, tá? Vai estar chegando ali também o nosso neutro, o nosso aterramento, beleza? E as nossas fases, obviamente. Dentro desse quadro de distribuição geral, os circuitinhos serão distribuídos aí para alimentar as nossas cargas. Cargas as quais são elas cargas de iluminação, né, e cargas de tomadas, basicamente. Tá? Quando a gente fala de cargas de tomadas, a gente fala de dois tipos de tomadas, que são as TUGs e as TUs. TUGs, né, que vem de TUG, plural de TUG, né, que significa tomada de uso geral, que são as tomadas que a gente utiliza aí na nossa sala para ligar a nossa televisão, que são tomadas aí que podem também estar ter mais de uma tomada em um só circuito, por exemplo. E a gente vai ter também aí as tomadas TUs, que vem do plural de TUI, tá? Que significa tomada de uso específico. Tá? Como o próprio nome diz, essa tomada ela vai ter um circuitinho somente para ela. Tá? E essas tomadas vão ser aí para uso de equipamentos específicos, equipamentos que tenham um consumo maior, que demandem uma potência maior para o seu funcionamento. Como, por exemplo, aí, micro-ondas, o ar-condicionado, né, bombas, entre outros tipos de equipamentos aí que tenham um nível de potência de consumo maior. Tá? Normalmente numa residência esses equipamentos são encontrados, por exemplo, no chuveiro, né? Ali no banheiro, perdão, onde a gente tem a tomadinha do chuveiro, a gente vai ter na área de serviço, né? Ali para ter um ferro de passar roupas, né? E coisas do tipo. Ok? Pois bem, relembrando aqui, pessoal, como que é basicamente feita a distribuição, né? Não confundam distribuição, né, dos circuitos com a distribuição de energia elétrica. Tá? A concessionária ela distribui energia, ela é, dentro daquela ramificação, a distribuidora de energia elétrica, que nem a gente aprendeu na nossa primeira aula também. Tem a geração, transmissão, distribuição e o consumidor final. Tá bom? Então, olha só. Entrando para a nossa casa, existe também ali a distribuição dos circuitinhos elétricos que vão alimentar as nossas tomadas e a nossa iluminação. Tá? Então não confundam distribuição relacionada à concessionária de energia e distribuição dos circuitos elétricos, tá? Porque são palavras dentro aí do nosso português que podem, de repente, na hora da explicação, vocês terem alguma confusão quanto a isso, mas por isso que eu estou enfatizando para a gente não confundir. Tá? Então, esses circuitinhos aqui, a gente entendeu também a natureza de cada um deles, repetindo iluminação e tomadas. Sendo tomadas, a gente tem tem TUG e TUs. Tá? Fica fácil também da gente identificar aqui, nessa exposição 3D da nossa instalação, aqui, que do nosso quadro de distribuição geral, aqui, tem um circuitinho para nossa iluminação, tá? Aí a gente vai ter um outro circuitinho aqui de TUI para o nosso chuveiro,
Tá vendo? Esse circuitinho aqui ele não é ramificado com nenhum outro. Ele vai ser apenas um circuitinho para o meu chuveiro. E a gente vai ter aqui também, ó, tugs, tá bom? Ó, duas tomadinhas de uso geral, ó. Reparem, pessoal. E reparem também, elas estão no mesmo circuito. Porque, conforme eu falei para os senhores, no caso das tomadas de uso geral, é possível fazer. Tá bom? Então poderia-se dizer, né, professor, que a ramificação, como você mostrou ali para o chuveiro elétrico, para o ar-condicionado também seria uma TUI, que é um circuito específico, né, só para aquele produto, não é isso? Perfeitamente, exatamente. No ar-condicionado seria também uma TUI. Tanto que vocês, como futuros técnicos em refrigeração, né, os senhores precisam sempre lembrar disso. A instalação elétrica do ar-condicionado, ela só pode ser feita em um único circuito para ele, correto? Então vai ter um disjuntorzinho só para aquele ar-condicionado. Isso aí é previsto por norma, tá, pessoal? E aí é uma tomadinha do tipo TUI, tomada de uso específico, tá? Inclusive quando os senhores forem solicitar aí, no caso de um projeto que envolva outros profissionais, né? Quando os senhores estiverem em contato com técnico, eletrotécnico, um eletricista que for aí levar o ponto de elétrica para os senhores, é legal vocês terem essa comunicação fluida, né? Pedindo, olha, eu gostaria de um ponto ali de tomada de uso específico para tantos, para um ar-condicionado de tal potência, tá bom? De repente já fala até a corrente nominal, né? Ó, a corrente nominal de tanto. E aí você já vai tocar a bola redondo aí pro eletricista só passar o cabeamento, dimensionar, né? Que vai facilitar bastante. Correto? Show, professor. Pois bem, aí a gente viu aí os padrões de entrada, né? Monofásico, trifásico. Não vou meter isso porque já está gravado na última aula. Tá? A gente viu aqui a relação do medidor, correto? A gente falou sobre os quadros de distribuição, né? Que é onde que aí a gente está tratando num cenário mais simples possível, tá, pessoal? Numa residência que vai ter apenas um quadro, tá? O qual vai receber aí o cabeamento, né, vindo do medidor, chegou nesse quadro e ali ele vai distribuir para os circuitos, tá? É o cenário mais simples possível em instalações elétricas, tá bom? Porém, existem configurações que você vai ter aí outros quadros também após o quadro geral de distribuição, tá bom? Esse raciocínio do quadro de distribuição, eu estou levando em consideração como se ele fosse um quadro geral de distribuição. Perfeito? Pois bem. Então esse quadro, gente, ele vai aí ser a entrada, né, por onde que o cabeamento do meu medidor vai chegar, vai entrar nele, e a partir dele ele vai distribuir para os circuitos específicos. Por isso esse nome, quadro de distribuição. Tá bom? Pois bem, então esse é o nosso quadro de distribuição, correto? Esse nosso quadro de distribuição, relembrando, ele vai ter aí a entrada das fases. Nessa configuração aqui, ele está caracterizando aí um ramal de entrada bifásico, tá, pessoal? Tanto que vão ter aí duas fases. Essa questão do monofase vem de uma fase, essa questão do bifásico vem de duas fases e trifásico, três fases, correto? Então, aqui a gente vê duas fases e o neutro. Então, o padrão aqui, ele vai ser de entrada bifásico, ok? E aí a gente vai ter aqui em verdinho, lembrando que assim, esse cabeamento azul, ele sempre vai dizer respeito ao cabo de neutro, tá? Um cabeamento azul claro. Por norma, ele é identificado dessa maneira, ok? E isso em toda instalação elétrica, tá, gente? Esse cabeamento verde aqui vai ser a proteção, ou seja, o aterramento, que também, por norma, vai ter sempre essa coloração em qualquer lugar que seja aí da instalação elétrica, tá
bom? É possível você fazer a conexão de uma fase com cabo verde? Gente, é condutor. A capinha de proteção que é a cor dele, não vai descredibilizar quanto a características de condutor, tá? A coloração dele, tá? Porém, é errado mediante a norma, até para você identificar o circuito para você fazer uma futura manutenção ou até mesmo a instalação de um equipamento. Além do mais, é importante também, no caso das fases, porque é comum se ver aí fases com a mesma cor, né, com cabeamento preto, por exemplo, é comum você ver fases com a mesma cor. Então é de suma importância que o profissional, quando estiver fazendo a instalação das fases, identifique na conexão inicial lá, né, o que é o cabo, o que é a fase 1, fase 2, fase 3, ou RST, tá? E também essa mesma identificação no final do mesmo cabeamento, porque facilita na hora de você fazer um fechamento de um motor delta estrela, né, ou estrela triângulo, ou estrela estrela, ou delta delta, correto? Ou qualquer tipo de ligação aí do fechamento desse motor. É importante também para que você faça a conexão da própria distribuição, né, pessoal, dos disjuntores. Se você não sabe o que é a fase R, o que é a fase S, o que é a fase T, né, como é que você vai fazer ali a conexão dos disjuntores ali no quadro de distribuição? Então é importante você ter esse discernimento até mesmo para não sobrecarregar as fases, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, gente, eu vou ter, a gente pode perceber aqui, ó, que existem aqui, ó, embaixo, ó, aqui vai entrar a nossa alimentação, tá? Aqui eu vou ter um dispositivo de proteção, tá? Que no caso é um disjuntor diferencial residual, tá? Eu motivo sempre esse dispositivo aqui, ele vai ter a parte do diferencial residual e vai ter um disjuntor também, tá? Um disjuntor térmico também acoplado a ele, vai estar tudo junto, tá, pessoal? Caso não seja possível ou seja mais oneroso comprar um equipamento assim que contenha os dois dispositivos de proteção em um só, você pode colocar antes, tá, gente? O disjuntor normal, que pode ser do tipo de ionema, a gente já vai relembrar isso, tá? E embaixo colocar aí o DR, tá? Que é o diferencial residual, tá bom? Que vai aí monitorar as fases e o neutro também, caso haja alguma corrente de fuga, ele vai e desarma, correto? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses caras hoje também, para a gente ficar bem consciente aí da realidade dos nossos circuitos, correto? A gente vai se ater mais sobre isso. Então, esse aqui é um quadro visto por dentro, tá, gente? E aí a gente vai ter aqui as duas fases entrando, tá? Um cabeamento azul entrando no dispositivo de proteção, o qual eu já dei a deixa para os senhores. A gente já vai analisá-lo com mais calma, tá? Mas já dei a deixa que são dois dispositivos em um só. Tem um DR ali dentro e também vai ter aí um disjuntor térmico, tá? E aí, esse circuitinho das fases, tá, e do neutro vão sair daqui, beleza? E aqui as fases, somente, atenção aqui, tá, gente? Vai para os disjuntores, tá? Mas antes, vamos dar uma segurada na fase por enquanto. Vamos analisar primeiro aqui o comportamento do neutro e da proteção. Ó, o neutro, esse cabinho azul, ele vai passar pelo nosso dispositivo de proteção e vai vir para o barramento de neutro. No barramento de neutro, ele vai ser distribuído para os circuitos que requeiram esse neutro, ou seja, os circuitos aí que são monofásicos e para os circuitos trifásicos que precisam do neutro também, como a instalação, por exemplo, dos inverters, tá? Bom, aqui a gente vai ter nesse cabeamento verde, conforme eu falei, tá, a nossa proteção, os nossos cabos, o nosso cabeamento de terra, tá bom? A nossa referência.
Então ele vai vir que ele não precisa passar pelo dispositivo aqui de proteção. Por quê? Porque esse cabo de terra, de aterramento, é um cabo que é feito para ser o quê, gente? O escape de alguma corrente excedente. Então, ele não precisa aqui de passar pelo nosso dispositivo de proteção, tá? Então, ele vai passar direto, vai para o cabeamento ali, pelo barramento de terra e vai ser distribuído para os circuitos, correto? E uma particularidade do nosso cabeamento de proteção é que esse cabeamento de proteção ele não é para estar carregado, tá? O cabeamento de terra não é para ser não é para ter função de neutro. O cabeamento de aterramento ele é tido para ser o quê, gente? A proteção de pessoas e de animais, tá bom? E de circuitos também aí para alguma sobretensão, algum curto-circuito, tá bom? Alguma descarga atmosférica, tá? Que entre no circuitinho e esse cabo aí seja o menor caminho, eletricamente falando, para que a corrente elétrica seja escoada para a terra, tá bom? Então esse cabo de proteção, ele não é feito para ser um cabo condutor, ele é feito para ser um cabo de proteção para escoar essa corrente elétrica, essa descarga indesejada. Correto? Diferentemente do neutro. O neutro ele faz parte do circuito, ele é considerado um cabo carregado, tá? Tanto que nos circuitos monofásicos, full time, se a carga estiver sendo alimentada, vai estar passando corrente ali pelo neutro também. Então, muita atenção nisso, principalmente na hora de aplicar a teoria na prática, ok? Bom, pessoal, aqui, ó, agora vamos analisar as fases. Tá? Ó, aqui a gente vai ter as nossas fases. As nossas fases elas vão ser monitoradas pelos nossos dispositivos de proteção, correto? E vão chegar aqui nos nossos disjuntores, tá? Os nossos disjuntores após a nossa proteção principal. Esses disjuntores aqui, cada disjuntor desse aí vai ser responsável por um circuitinho, tá? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, disjuntores monofásicos, tá? Ou você pode chamar de monopolar, que vão estar aqui, ó, vão ter apenas uma fase, vão monitorar apenas uma fase, tá bom? Ó, que são como esses 4 aqui da direita, tá vendo? Ó? São disjuntores independentes. Tá? E vai sair uma fase própria para eles, deles aqui direto, e vão lá para os circuitos. Correto? E agora aqui na esquerda, a gente vai ter, muita atenção, tá? 2 disjuntores bipolares. Tá bom? Que vão monitorar aqui, ó, circuitos bifásicos. Ó, reparem aqui que tem uma chavinha aqui que interliga esses disjuntores. Correto? Então a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter 2 disjuntores bipolares, 2 disjuntores para circuitos bifásicos. Tá bom? Tanto é que vocês vão perceber aqui que vão ter 2 fases saindo desses disjuntores. Ok? Por exemplo, vamos partir do princípio aqui que a nossa entrada de energia ela seja bifásica 220 volts, né? Ou seja, 220 seja a tensão de linha, tá? Então o que acontece? Aqui nos meus disjuntores bifásicos, eles vão estar entregando 220 volts, correto? Porém, a tensão de fase de cada uma das fases será aí 127 volts, ok? Que vai ser o que cada um desses meus disjuntores monofásicos estará entregando, correto? Perfeito? Uma curiosidade na composição do quadro de distribuição, que é importante que as fases elas estejam aí o mais equilibradas possível, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, nessa minha fase aqui, por exemplo, vou chamar de fase 1 e fase 2, tá? Da esquerda para a direita, tá? Então a minha fase 1 é essa daqui da esquerda, a minha fase 2 é da direita.
e vão estar seguindo a mesma lógica aqui embaixo, ó, fase 1 da esquerda e fase 2 da direita. Essa minha fase 1 aqui, ó, pessoal, reparem, ela vai estar aqui, ó, entrando como uma fase de um lado do disjuntor, aqui bipolar, tá bom, à esquerda, e vai estar entrando em um disjuntor monopolar da direita. E essa outra minha fase aqui também, ó, tá bom? E aqui, a minha fase 2, tá? Ela vai estar entrando no outro borne aqui do disjuntor bipolar da esquerda e entrando no outro disjuntor monopolar da direita. Da mesma forma que vai fazer também ali, ó, com o outro borne, tá? Do meu disjuntor bipolar da esquerda com o borne do meu último disjuntor monopolar da direita. E assim eu vou ter um equilíbrio aqui de cada uma das fases no meu circuito. Eu não vou colocar tudo numa fase só, perfeito? Eu vou distribuir o meu circuito entre as fases para que haja aí um equilíbrio, tá? Na minha instalação elétrica, correto? Isso aí evita problemas de sobrecarga de fase, tá? Superaquecimento das fases, correto? E por aí vai, tá bom? Inclusive até mesmo na seção do próprio fio, né? É legal a gente ter esse equilíbrio e fazer esse cálculo aí a fim até mesmo de você de haver uma redução no orçamento, né, no cabeamento, porque se você sobrecarrega um cabeamento, você vai considerar que toda a corrente elétrica vai passar a maior parte num cabeamento só, né? Então ali você vai ter que de repente colocar um cabo maior do que o outro, então isso não se aplica, né? O ideal é que todo o cabeamento aí tenha, tratando-se de um sistema bifásico, né, seja bem equilibrado e que haja aí o cabeamento com a mesma bitola em todo o circuito, se você puder, tá bom? Porque aí você vai ser resultado de um equilíbrio na distribuição dessas fases, ok? Pois não. Em relação a essa questão da bitola, aí, como o senhor falou, em relação à distribuição, dependendo do que for projetado, né, o circuito interno da casa, botando assim nesse circuito simples, no caso, para a tomada seria uma bitola, para a luz outra bitola, né, para a TUI, com um ar-condicionado chuveiro, uma bitola maior de fio, e assim vai, né? Positivo. Você pode reparar o seguinte. Então, o que eu estou falando aqui é até chegar aqui no meu disjuntor, tá? Repare o seguinte, a bitola do cabo, que vai estar chegando na minha proteção principal aqui, e na saída dela até o barramento aqui de alimentação do meu quadro de distribuição, reparem que o cabo é mais grosso. E quando eu saio daqui do meu disjuntor, essa bitola ela diminui, tá vendo? Aí sim vai acontecer isso que eu estou falando com você. Essa realidade que eu falei de equilíbrios de fases é relacionado aqui, ó, à entrada do padrão, tá? Do ramal de entrada, passando pela proteção principal até chegar no barramento. O que eu quis dizer anteriormente foi até aqui. Tá bom? Agora, depois desse disjuntor aqui dos circuitos, meu caro, aí você vai colocar a bitola que for necessária aí para os circuitos. Você vai calcular, poxa, circuito tal, ele vai precisar de uma bitola de 6 milímetros. Então você vai botar daqui da parte desse disjuntor para frente essa bitola aí de 6 milímetros. Ah, circuito tal é de iluminação, então vai dar para usar aí segundo a norma. Lembrando que na norma, pessoal, o circuito de iluminação, mesmo que ele requeira uma bitola menor, né, sei lá, de 1 milímetro, por norma tem que ser no mínimo de 1,5, tá? A bitola dele. Então aí você vai colocar para iluminação, poxa, 1,5, 1,5, 1,5. Ah, e da mesma maneira que o de iluminação ele tem seção mínima por norma, os das tomadas de uso geral, né, e até mesmo de específico também, vai ter aí o mínimo, que é de 2,5. Então lembrem disso. Tá? Então aqui nessas saídas, pessoal, vai ter aqui 2,5, vai ter 1,5. É tudo relacionado ao tipo de carga e a demanda dessa carga. Tá bom? A demanda de cada um desses circuitos. Correto? Correto, professor. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Todo mundo entendeu aí o comportamento do nosso quadro de distribuição?
Entendi sim, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Ok. Bom, agora vamos esmiuçar um pouquinho mais essa realidade aí, ó. Reparem que a gente está fazendo aí, a gente está analisando a nossa instalação elétrica de fora para dentro, tá, pessoal? A gente começou lá desde a geração de energia elétrica, fazendo aquela introdução na nossa primeira aula, aí chegou na distribuidora. Na distribuidora a gente veio aí fazendo, cortando parte por parte. A gente já falou de ramal, de entrada, a gente já falou aí de medidor, tá bom? Agora a gente está falando do quadro de distribuição e dos dispositivos que contém dentro deles as suas funções, para a gente entender legal. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as cargas e aí a gente fecha essa parte aí do comportamento aí da instalação elétrica para a gente poder ver outras coisas na próxima aula. Perfeito? Bom, disjuntor diferencial residual, que é o nosso DDR. Tá? É a siglazinha aí para encurtar o nome do dispositivo. Esse dispositivo, gente, vai ter aí a parte do disjuntor termomagnético, tá? Que é um disjuntor, né, natural que a gente vê no nosso dia a dia aí, aquele disjuntorzinho, o disjuntor que a gente vai ver daqui a pouco a diferença deles também, correto? E a gente vai ter aqui também, ó, o dispositivo diferencial residual, correto? Beleza. O que seria um disjuntor, pessoal? Disjuntor termomagnético. O papel do disjuntor no circuito, gente, é monitorar ali a corrente que está passando por ele, tá bom? E se ele sentir que a corrente que está passando por ele é acima da corrente para ele determinada, tá? Para ele configurada como corrente máxima, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em trip, ele vai abrir o circuito. Porque ele entende, opa, tá havendo uma sobrecarga aí. Então eu preciso interromper o circuito. Correto? Esse é o papel fundamental e básico do disjuntor. E aí, intrínseco a ele, vai haver também outras particularidades. Ele tem a tolerância dele, né? Em relação ao tempo e em relação também à intensidade de corrente para a operação dele. Tá? E, bom, e a gente tem aí também o nosso dispositivo diferencial residual. O dispositivo diferencial residual, ele vai também monitorar o circuito, só que ele vai monitorar aí, as fases e os nêutrons, correto? E ele vai fazer aí, ele vai ficar monitorando essas fases, levando em consideração aí que a relação das fases aí tem que ser igual a zero. Quando há uma diferença aí, uma diferença residual, daí o nome de diferença residual, né? Diferença de corrente aí, que dentro da configuração dele ele acha considerável, tá? Ele vai também atuar, ele vai abrir o circuito se ele sentir isso. Isso vai ocorrer quando tiver aí, por exemplo, uma corrente de fuga, tá? Esse disjuntor diferencial aí residual, ele vai ser aplicado para proteção aí, de choques, tá? De choques de contato direto ou indireto das pessoas, por exemplo, tá bom? Quando por exemplo, que ocorre o choque de contato direto, gente? É quando a pessoa coloca, por exemplo, a mão no condutor vivo, tá? Então isso aí vai demandar uma corrente acima do comum, né? Acima do setado, no circuito, que esse disjuntor, que esse dispositivo diferencial residual vai também entender, beleza? E ele vai operar, ele vai desarmar o circuito a fim de proteger essa pessoa, tá bom? A mesma coisa também dos animais. Agora, os choques de contato indireto são aqueles que que também é possível tomar, né? Caso a proteção, isolamento de algum cabo, né, falhe, né? Então ele também vai proteger esse tipo de choque elétrico, correto? Inclusive aqui no nosso slide a gente pode acompanhar aqui esse tipo de conceito de cada um deles, tá? Aqui, ó, no caso do dispositivo diferencial residual, ele protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contato direto e indireto, tá? E os nossos disjuntores, ele protege aí os fios do circuito contra sobrecarga e curto-circuito, tá bom? Então aí, o principal objetivo aí, né, de cada um deles, né, do disjuntor termomagnético, proteger o circuito, proteger o patrimônio,
tá? E do dispositivo diferencial residual é proteger as pessoas, proteger os animais, tá bom? Alguma pergunta? Professor, esse tipo de disjuntor aí, ele é usado individualmente na distribuição do circuito ou ele é um único disjuntor antes de todo o circuito aí, igual mostrou anteriormente? Eu vou demonstrar mais configuração dele, você vai entender legal, tá? Show de bola, então. E ele é usado dessa maneira que você viu anteriormente. Você já meio que respondeu a sua pergunta. Sim, ele é utilizado aí no quadro geral ali, em conjunto com o disjuntor geral. Correto? Beleza? Só que você pode usar aí de maneira acoplada um e o outro, conforme vocês conseguem ver aí, parece que é um dispositivo só, mas são dois em um, tá? E você pode também utilizar aí dois dispositivos separados, mas em sequência, que a gente vai ver daqui a pouquinho também essa configuração. Perfeito? Beleza, professor. Bom, pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre os disjuntores termomagnéticos. Ok? A gente lembra que eu comentei com vocês naquele quadro aberto, né, de disjuntores monopolares, de disjuntores bipolares e de disjuntores tripolares, tá? Fisicamente falando, esse aqui, já abrindo aí um parêntese, tá? Esse aqui é um disjuntor, pessoal, do tipo NEMA. É aquele pretinho, parrudinho, muito tradicional, que provavelmente, certamente vocês já devem ter visto aí no dia a dia, tá? É o negão, professor, negão. Pega fogo em tudo e ele não desarma. Então, ele só não tá na cor certinha dele aqui, que ele tá meio acinzentado, tá meio branco, mas ele é aquele disjuntor da cor preta, tá? Então o que acontece, pessoal? Ó, o monopolar, que vai ser apenas para monitorar uma fase, né? O que vai acontecer, gente? Ó, ele vai estar aqui, ó, ele vai ser esse cara aqui, tá bom? Esse primeirinho daqui, tá bom? Reparem que só tem aqui espaço para entrar uma fase e sair uma fase, tá bom? Esse cara aqui é o bipolar, então aí vocês conseguem perceber, tá vendo, ó, que são dois disjuntores aqui em um só, tá? Para que sejam entradas duas fases e saiam duas fases. E aqui o meu terceiro, porém tão importante quanto, tá? Ele vai ter aqui espaço para três fases entrarem e três fases saindo, configurando aí o nosso disjuntor termomagnético tripolar, correto? O disjuntor ele é instalado, tá, gente? Como é que você vai dimensionar um disjuntor, né? Como é que você vai saber qual que é o disjuntor apropriado para você instalar na sua instalação? Através da gente? Da corrente que aquele circuito ele vai requerer, tá bom? A corrente nominal ou a corrente de projeto, tá? Tecnicamente falando, seria a corrente de projeto, tá bom? Mas para você fazer, por exemplo, aí uma estimativa, você pode utilizar a corrente nominal, tá? E aqui, ó, essas correntes, elas são aqui, ó, determinadas por essa numeração na chavinha dos disjuntores, ok? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem um disjuntor monopolar que ele vai permitir, tá, que até 30 amperes passe por ele. Passou acima de 30 amperes, 35 amperes, 40 amperes, ele vai o que, gente? Desarmar, vai abrir o circuito. Correto? É claro que ele vai ter um range aí, tá? Uma porcentagem de tolerância, tá? E vai ter o tempo de atuação dele também, mesmo com a corrente acima dele configurada, tá? Aqui no caso desse meu disjuntor bipolar, ó, a configuração aqui para cada uma das fases, tá bom? Desse meu disjuntor bipolar é de 10 amperes, ok? E desse meu disjuntor tripolar é de 50 amperes. Professor, esse tipo de bipolar disjuntor 10 amperes, perdão. Oi. Esse tipo de disjuntor aí hoje em dia é pouco usado, né? Quase ninguém usa mais. Então, mas ele ainda é usual, né? Esse dá para encontrar também. Então, mas realmente aí com a modernização dos quadros, a diminuição do tamanho dos quadros e tal, tem sido utilizado muito o disjuntor do tipo DIN,
É verdade, professor? Que Ou é é, esse ou é cara mito? aí. Porque esse disjuntor tipo assim, ele não desaba quando tá precarga. E o pessoal fala que esse disjuntor aí é só pra dizer que tem mesmo. Porque pega fogo por exemplo, até em circuito de ar-condicionado mesmo já aconteceu. E o disjuntor não desarmou. Então, Danifica a máquina. então, pessoal, o que acontece? O disjuntor, eu aconselho que vocês, sempre que vocês puderem, utilizarem o disjuntor do tipo DIN, tá? Que é o próximo que a gente vai ver. Que é um disjuntor que tem uma tecnologia mais completa, tá? Tanto é que ele vai ser segmentado por curvas, né? Curva A, B, C e D. A gente vai falar agora em seguida. Esse cara aqui, esse disjuntor termomagnético do tipo NEMA, ele é um disjuntor com uma tecnologia mais retrógrada. Né? Ele vai ser mais limitado, ele vai monitorar apenas aí a corrente mediante a parte termomagnética dele. Correto? Então é um negócio ele é funcional, porém ele vai ser mais limitado. Correto? Então se vocês puderem usar aí, quando vocês forem escolher entre o NEMA e o DIN, sempre que vocês puderem, por favor, optem pelo DIN, tá? Que vai ter uma tecnologia mais sensível, principalmente para o equipamento que vocês vão, dependendo da característica do equipamento que vocês vão utilizar. Perfeito? Bom, agora a gente vai ver aí o disjuntor do tipo DIN, tá? Aqui a gente vai ter, gente, um circuitinho, perfeito? Com o nosso disjuntor do tipo DIN vai ser esse aqui da esquerda, que é o disjuntor geral. E aqui, do lado direito, a gente vai ter um DR, tá? Não observem esse da direita agora não, tá? Já vou falar sobre ele mais uma vez. E foquem o olhar de vocês aqui nesse dispositivo da esquerda, que é o nosso disjuntor, tá? Então, esse aqui é o nosso disjuntor DIN. Ele vai ser o disjuntor aí que vai ter um tamanho menor, né, do que o NEMA, ok? E ele vai ter aí, ele vai ser mais sensível, né, sensível à temperatura, sensível à corrente, tá bom? Ele tem uma tecnologia mais, vou dizer aí, melhor, né? Ele, tecnicamente falando, ele é melhor, né, no funcionamento do que o NEMA. Tá bom? Tanto é que ele é segmentado por curvas. Curvas A, curva B, curva C e curva D. Cada uma dessas curvas diz respeito aí à característica dos equipamentos. Tá bom? Por exemplo, aí para os ar-condicionados, os DINs utilizados são normalmente os de curva C. Perfeito, gente? Para máquinas com motores, né? Que é o ideal aí para aplicação do DIN, tá? Sendo esse de curva C. Então aqui a gente vai ter a entrada das fases nesse disjuntor DIN, fase 1 e fase 2, tá? E aqui a saída dessas fases, tá bom? Como é que vocês vão, como identificar a corrente a corrente máxima que esse disjuntor DIN vai monitorar, tá? Vai estar aqui nessa numeração, tá vendo? Ó, B10. Aqui no caso, esse B10 significa que esse disjuntor ele é de curva B e vai ele vai permitir que até 10 amperes passe por ele. Acima disso, ele vai abrir o circuito, ele vai desarmar. Correto? Se ele fosse, por exemplo, C25, seria um disjuntor de curva C, correto? E teria aí o limite de corrente até 25 amperes. Ok? Todo mundo compreendeu aí o DIN? Show, professor. Esse curva B aí ele é para equipamento resistivo, tipo chuveiro, né, professor? Então. Geralmente, a característica dele. Então, o que acontece? O C ele vai ser para motores, né? Para equipamento aí que tem uma característica indutiva, tá bom? E o B, né, você pode utilizar aí para chuveiros, para circuitos resistivos, né? O A vai ser para dispositivos aí relacionados que tenham aí um envolvimento eletrônico, né? Ele é para elétrons eletrônicos, perfeito? Ele vai ser mais sensível nessa característica aí, tá bom?
Bom, aqui, após esse nosso disjuntor, aí entra aí aquela questão que o amigo ele perguntou anteriormente. Você pode colocar diretamente aqui o seu DR. Reparem que aqui nesse nosso disjuntor geral não vai ter DR, tá bom? Então você pode ligar depois. Aqui a gente tem aqui um exemplo de DR. Perfeito? A gente tem aqui a corrente nominal, né, do circuito que ele vai suportar até 25 A, tá vendo? Ó, IN de nominal, tá? A gente vai ter aqui só um instantinho. A gente vai ter aqui, ó, a corrente, ó, o I delta N, tá? Que é o 30 miliampere, tá bom? Então passando aí uma corrente de 30 miliampere, uma corrente de fuga de 30 miliampere por ele, tá bom? Esse disjuntor ele vai operar, ele vai abrir o circuito, tá? Pois não, pode perguntar. Esse DR aí, ele não é para monofásico não, professor? Isso. O que acontece aqui? Esse DR aqui ele vai ser para o monofásico, tá até aqui escrito, né? Fase 1 e o neutro, né? De monofásico. Perfeito? Aqui tá até errado essa conexão aqui. Aqui eu estou tratando de um circuito, de um disjuntor bifásico e o meu DR tá monofásico. Desculpa o professor aí que pegou na internet essa imagem, mas não se atentou a isso, tá? E realmente, aqui na verdade seria aqui fase e neutro, tá bom? Seria pro monofásico, perfeito? Muito bem observado aí pelo amigo, tá? Correto? Aqui deveria ser só um instantinho. Aqui deveria ser um disjuntor monofásico, tá bom? Ou aqui o meu DR deveria ser bifásico, tá? Pois não, pode falar. Assim, eu não estou me atendo à figura aí, que eu sei que o senhor pegou essa figura só mesmo para poder trazer uma explicação, mas assim, suponhamos nesse disjuntor aí que o senhor falou que aguenta até 10, né, ampere de corrente. No caso do DR, ele tem que ser usado também dentro dessas características aonde ele está sendo conectado, né, o disjuntor do disjuntor, né, ele não pode ser nem a mais nem a menos, então pode dar um problema, né? Isso, exatamente. É legal ele ser aí dimensionado de acordo com o disjuntor anterior dele. Tanto é que é comum a gente ver também aí os DDRs, né, que são disjuntores diferenciais residuais, uma coisa só. Até para manter aí a mesma ideia. Tá bom? Entendi. Olha aí. Agora a gente vai ter a aplicação correta dele, né? Que seria aqui, ó, um disjuntor geral. Perfeito, gente? Um disjuntor trifásico termomagnético DIN. Correto? Aqui, ó, vão ter 3 fases entrando, RST, e 3 fases saindo. Tá? E aí aqui o que vai acontecer, gente? Aqui, ó, o meu DR, beleza? Ele vai ter que entrar para as 3 fases e pro neutro também, reparem. Tá? E aí aqui, ó, depois daqui ele vai para os disjuntores monopolares, tá? Os disjuntores termomagnéticos monopolares. E a partir disso vai para as cargas. Perfeito? E aqui o neutro, tá bom? Saindo do nosso DR. O nosso DR também monitora o nosso neutro. Ok? Diferentemente do nosso disjuntor. Correto? Vai entrar aqui no barramento de neutro e vai lá para a nossa carga. E aqui a gente vai ter a fase e o neutro. Ok? Beleza, gente? Aqui ao lado, gente, a gente vai ter os nossos DPS, que são aí dispositivos de proteção contra surtos, tá? Que vão estar aqui entrando nas fases, que vão ter as fases aqui no seu monitoramento e o neutro, e vão estar descarregando diretamente para o aterramento, tá? Que são aí dispositivos aí contra surtos, né? Raios, né? Descargas atmosféricas, tá bom? Então esses dispositivos aqui, os DPS, são aplicados com essa função. Reparem que eles estão antes aqui dos circuitos, tá? O DPS está logo depois aqui do disjuntor geral, tá? E quando ele notar aí quando passar por ele aí uma corrente acima daquilo que ele foi setado, ele vai abrir, correto?
Ele vai abrir o circuito para que essa corrente ela seja escoada aí para a Terra, né? Perfeito? Perfeito, professor. Esse aí eu não tinha visto ainda não, professor. Primeira vez que eu vejo esse aí. Esse é o DPS. Ele é usado o quê? Mais para a indústria? Ou a gente pode encontrar em residências também? Pode encontrar em residência também. Tá bom? Show. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Acho que também esse esqueminha aqui facilita para vocês entenderem o nosso raciocínio, né? Verdade? Sim, sim. Só um instantinho. Bom, pessoal, após analisarmos o nosso quadro geral de distribuição, tá? Agora a gente vai analisar os circuitos terminais desse quadro, né? A gente aprendeu aí como é que os dispositivos utilizados para o nosso quadro, né? Agora a gente vai ver aí a saída daqueles circuitos que eu falei para os senhores aqui, né? Para cada uma das nossas cargas, tá? Então aqui a gente vai ter as seguintes características aí quanto às fases e quanto aos circuitos das cargas, tá? Para as cargas de iluminação, pessoal, a gente vai ter aqui ao sair do nosso quadro, tá? Sempre fase, neutro e proteção, tá? Tá aqui a nossa lâmpada para nos demonstrar, para ir demonstrar a parte da iluminação em si. Então, para uma lâmpada eu vou precisar de fase e neutro, tá bom? E proteção. Para as nossas tomadas, correto, de uso geral, tá? As nossas TUGs, ok? A gente vai ter aí, por exemplo, fase, neutro e proteção, tá? Perfeito? Agora aqui para o nosso chuveiro, que eu vou considerar uma tomada de uso específico, ok? Eu vou ter duas fases e a proteção, tá? É a característica aí de cada uma dessas cargas. Eu estou levando em consideração, tá, gente, que o meu padrão de entrada ele é bifásico, tá bom? Se ele fosse trifásico, poxa, seria legal também utilizar um trifásico aí para a instalação do chuveiro, né? Professor, Pois não. só uma colocação aqui. Circuito bifásico, ele nunca vai ser 27, né? Jamais, né? Sempre 220, né? Ou 380, né? Isso, exatamente. Exatamente. Isso aí, exatamente. Residencial aí, normalmente o circuito bifásico ele vai ser 220. Nunca vai ser 127. Tá bom? Agora já no âmbito... Oi, pois não. Galera, eu entendi a colocação. No circuito monofase a gente só tem 127 volts. No circuito bifase a gente tem 220 volts, porém pode distribuir também 127, né? Isso, não, ele está falando no caso de uma carga bivolt. Ah, tá, sim. Perdão, uma carga bivolt não, perdão, uma carga bifásica. Tá bom? Entendi. Nunca vai ter alimentação aí de uma carga bifásica 127. Nunca vai ter. Não, claro. Essa foi a colocação do amigo, exatamente. Tá bom? Bom, aqui a gente vai ter uma outra tomada de uso geral, fase neutro e a proteção, tá? Outra tomada também de uso geral aqui, fase neutro e proteção, e uma outra tomada de uso específico, que aqui a gente vai ter uma torneira elétrica, né? Então aqui, ó, duas fases e a proteção, tá bom? Então cada um desses circuitos aqui terminais ele vai ter aí a composição dessa quantidade de fase, de neutro e de proteção. Perfeito? Lembrando aqui que essa proteção, tá, gente? Ela é toda interligada. Tá? O circuito de proteção ele pode ser interligado entre eles. Diferentemente aí dos circuitos diferentemente dos circuitos de fase. Tá bom, gente? Além do circuito de proteção, o neutro também pode ser interligado?
Então, aqui, ó, se você reparar, o nosso próprio quadro aqui, ele facilita nessa hora da gente visualizar isso, ó. Aí mostra que o neutro é interligado também. Isso. O neutro aqui ele vai ter um barramento de neutro próprio dele, e desse barramento aqui você pode puxar todos os neutros que você precisar, assim como o de proteção também, tá bom? Então o neutro ele Entendi. pode ser interligado, tá? Mas assim, o ideal é que você, na verdade, o que acontece? O ideal é que você puxe, tá, o cabeamento de neutro quando você, assim, sempre que você puder, né, para esse barramento direto, até para você não sobrecarregar um só neutro, né, um próprio circuitinho de neutro, correto? Porque no caso do monofásico, o neutro ele vai estar aí carregado de corrente, entendeu? E instalar também aí as tomadas em paralelo, tá bom, gente? Não instale as tomadas em série, né? Porque você pode instalar aí mais de uma tomada, né, num circuito. Se você ligar, por exemplo, aí o ideal é que você ligue essas tomadas aí em paralelo, até por conta da queda de tensão, né? Em paralelo você não vai ter essa queda conforme existe aí em série em si. Perfeito? Entendi, professor. Então fica mais seguro a gente puxar os neutros em relação à distribuição individual, mas até o barramento ali se unindo a um neutro específico, né, que vem da Isso concessionária. o ideal é que você puxe aqui, ó, para cada circuitinho, tá? O ideal é isso, tá, gente? Que você puxa aqui do barramento direto para cada circuitinho de neutro. Não use só um neutro para todos, tá bom? Já aqui no caso do aterramento você pode até utilizar, porque o aterramento ele não é energizado, ele vai ser utilizado em momentos específicos, tá bom? Ok, professor. Só para a gente ratificar essa informação aí, ok? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de trazer para vocês na aula de hoje, tá bom? Então a gente hoje pôde observar aí do medidor para dentro de casa, né, os quadros, a importância do quadro geral, a aplicação, o conceito dos equipamentos, os DPS, os DRs, os disjuntores termomagnéticos, correto? A gente observou também as características dos circuitos terminais e é isso, tá bom? Agradeço aí a perseverança de vocês, as dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem também me perguntar sem problema algum, tá bom? Então essa foi a nossa segunda aula de instalações elétricas. Bons estudos, tá bom? Fique com Deus e qualquer coisa entre em contato. Valeu, professor.